Nosso programa está de volta. Daqui a pouquinho a gente aprende como se comportar em uma videoconferência com a Viviane Stefan, que é psicóloga clínica e coach de carreira e vai esclarecer as nossas dúvidas. Mas agora eu quero saber como conversar com as crianças. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Igor Duarte, que é neurocientista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Jaque. Prazer recebê-lo aqui de novo, viu? É sempre um prazer estar aqui. Doutor, são tantas as perguntas que as crianças fazem e tantas as dúvidas que os pais têm. Algumas crianças parecem ser mais precoces do que outras, mas a minha primeira pergunta é importante tentar responder a todas as dúvidas deles? Jaque, as crianças perguntam muito. Tem um estudo que diz que são 300 perguntas todos os dias. Uau! Por que as crianças perguntam tanto? Porque eu costumo dizer que o cérebro da criança, ele é um caderno novo. Você compra o caderno e ele tem lá todo o potencial de adquirir informações, boas ou ruins, mas ele não tem nada escrito ali ainda. Tá zerado. Isso, então as crianças querem escrever no seu próprio caderno, que é o cérebro. E as pessoas que estão mais próximas, normalmente os pais ou os irmãos mais velhos são os que têm a nobre função de colocar todas essas informações no caderninho, que é o cérebro dessa criança. Tem um período que esse desenvolvimento cerebral é mais intenso nesse começo, doutor? Uma faixa etária? O desenvolvimento cerebral, desde a barriga da mãe até o término da adolescência, ele tem um potencial muito grande. O Davi está aprendendo coisas, é isso? O Davi está sabendo um monte. O Davi sabe nesse momento que onde ele está é uma situação excelente, é quentinho, é confortável, ele não sente nada de ruim, só sente coisas boas. Aliás, tem um estudo que diz que o parto é um momento muito traumático para a vida da criança, porque ele sai dessa zona de conforto para ter toda uma série de informações novas de uma vez. E essa parte negativa do parto associado a uma vida cheia de confusão, a família desunida, pode formar pessoas com comportamentos negativos para a vida adulta. Aliás, praticamente todos os estudos dizem que o parto é o primeiro trauma que a gente carrega na vida, né? É o grande parto, é o grande trauma da nossa vida. Diz que no parto, a sensação da morte, a primeira sensação da vida é a sensação da morte. Por isso que talvez nós carregamos até para coisas boas a sensação de morte. Quando a gente está com calor, nós estamos morrendo de calor. Verdade. Até quando nós estamos amando, nós estamos morrendo de amor. Interessante. Muito interessante, né? Nada como entrevistar um neurocientista. Doutor, até o final da adolescência, então, a gente pode entender que há bastante aprendizado nesse desenvolvimento cerebral. Nós aprendemos para a vida inteira. Até os 100 anos você aprende. Quando você tem 80 anos, aprendo? Aprende. Só que isso já está com uma velocidade mais reduzida. Tá ficando mais difícil, né, doutor? Todo mundo já ouviu falar, mas a criança aprende com uma facilidade tremenda, porque a natureza fez assim. O organismo da criança é acelerado, não só no desenvolvimento cerebral, mas se você faz um machucado na criança, a criança fratura um osso, em 15 dias está consolidado. Dependendo da idade, 30 dias, dependendo 60, tem idade que demora até 3, 4 meses para consolidar. Isso mostra que as reações bioquímicas no organismo da criança são mais intensas. Isso acontece no cérebro também. Então tem coisas que o cérebro da criança faz que o cérebro do adulto não vai fazer, doutor? Na verdade, faz. Só que não do mesmo jeito, não com a mesma cérebro da capacidade. criança absorve com uma facilidade, com uma velocidade muito maior. Me questionam sempre, mas para aprender uma segunda língua, para o adulto tem uma dificuldade a mais. Para a criança, coloca uma criança de 4, 3 anos. A pronúncia deles já vem perfeita, né? Então, não vem com o sotaque. Porque o sotaque nada mais é do que uma memória que eu tenho. Eu tenho uma memória de falar da mesma forma que o meu grupo fala. Mesmo que isso seja inconsciente. A criança não tem muitas memórias, então ela aprende sem o sotaque, e isso é extraordinário. Por isso que é bom colocar a criança para aprender uma segunda língua desde cedo. Desde cedo quanto, hein, doutora? Aqui pensando na questão cerebral, algo que a criança, que eu sei que é importante para que a criança aprenda, ou que eu percebo que ela gosta. Eu estou falando desde línguas, música, qualquer coisa que for.
A partir dos primeiros anos eu já posso, aquelas escolas bilíngues, por exemplo, ali que você coloca no maternal e eles já têm algumas coisinhas que eles introduzem no inglês. Isso é interessante mesmo? Olha, eu não tenho dado sobre essa questão da idade, mas acredito que a idade de 4 anos, principalmente para línguas, é muito boa. Que é uma fase que a criança está interagindo. Então, colocam numa escolinha com outras crianças, elas vão interagir em outras línguas. Isso é fantástico para, inclusive, aprender a nova língua. E a questão social, que é muito boa para a criança, que hoje a gente está perdendo por conta das tecnologias. A criança tem a socialização, mas virtual. Às vezes, o grupo de adolescentes, ele tá junto? Cada um no seu celular, É verdade, doutor? é verdade. Você vê uma rodinha de adolescentes, cada um conversando com o outro pela tecnologia, via rádio, via internet. Agora, doutor, o que fazer com as perguntas que os pais não sabem como explicar? Doutora Patrícia, agora há pouco, dividiu algo pessoal. A gente sabe que não é ideal, mas acontece das pessoas se separarem. Sim. E eu vejo que aí, se os pais não tiverem uma boa condução, os psicólogos até explicam que vários problemas podem acontecer no desenvolvimento dessa criança. Conversar ou não conversar, o que falar. Bom, é uma questão psicológica, né? Mas a minha pergunta é, pensando que a criança tem uma dúvida sobre isso e deixou ali na saia justa, responder ou não responder, o cérebro dela precisa saber o que está acontecendo? Na minha opinião, já que tem que falar a verdade para a pessoa, mesmo que você tenha que simplificar a informação, mas tem que responder a verdade para a criança. Entendendo a faixa etária dela, portanto, né? Porque senão ela... Exatamente, você tem que arrumar exemplos. Então, tem artimanhas para acessar a criança. Então, não adianta falar com todas as regras que um adulto compreende para uma criança que vai ser apenas blá, blá, blá na cabecinha da criança. Então, arrumar exemplos que você consiga acessar. Mas você tem que responder ao máximo das perguntas possíveis e responder a verdade. Porque tudo que você falar para a criança, principalmente se você tiver uma posição superior a ela, se for o pai, você for a mãe, você for um irmão mais velho, aquilo vai ficar muito enraizado no cérebro da criança. Se você fala uma mentira, essa mentira vai virar verdade na cabecinha dela. E como que você desaprende uma informação, isso dá muito mais trabalho. Doutor, eu falei uma vez aqui no programa de uma coisa que eu lembrei, interessante. Quando eu era criança, a minha mãe, ela teve um tumor, né? Um tumorzinho identificado no joelho. E quando ela foi fazer a cirurgia, ela falou que uma formiguinha tinha picado. Eu virei um adulto, né? Ela falou quando eu era criança. E eu cresci tendo a certeza de que uma formiga tinha picado a minha mãe. Outro dia, conversando com ela sobre o tumor e tal, eu falei, mãe, então quer dizer que você tirou um tumor? Foi um tumorzinho, era benigno, mas a gente retirou. Eu tinha certeza que tinha sido uma formiga e eu já sou uma adulta. Olha que impressão. Lógico, é um assunto que a gente não falava, ficou lá registrado, né, doutor? E aí, de repente, você cresce com medo de formiga. Fala, aí não posso pois é, podia passar ser, ali, não. vai aqui. Já imaginou se a formiga me pica aqui e nasce uma doença em mim? Olha só que interessante. A criança, ela vai... Imagina um assunto que não seja mais abordado. Quando ela for adulto, ela pode achar que aquilo é a verdade, né? Pode tornar aquilo como verdade. Tem a questão social, comportamental também, tem um impacto. Muitas vezes, não necessariamente a família precisa falar diretamente com a criança, mas como essas pessoas se interagem, as crianças absorvem o comportamento da pessoa, do pai ou da mãe. O pai fala para a criança, você não pode falar mentira. Mas a criança vê falando mentira para o vizinho, a criança fala, opa, mentir é interessante, mentir é legal. Faz. Meu pai faz. Se o meu pai, que é o líder máximo, o rei, pode fazer, é porque isso é bom de fazer, então vou fazer também. Doutor, muitas perguntas, muitos questionamentos que as crianças fazem são repetitivos. É importante responder a mesma coisa quantas vezes for necessário? Tem que repetir, tem que responder. À medida que a idade vai passando, vai mudando. Mas eles vão sempre questionando você para saber se aquilo realmente é verdade. Então, eles vão testando você. Criança faz isso. Pergunta para o pai, pergunta para a mãe. É importante que o pai e a mãe estejam em harmonia para responder isso. Senão, falar, mas pai, a mãe respondeu outra coisa. Por que a mãe respondeu de um jeito e você respondeu de outro? E aquelas perguntas tais como que eu fui para sua barriga, mãe? Como que eu nasci, de onde eu vim, né? Isso aí realmente eu vim com
uma cegonha, não é? Fala que foi a cegonha, a criança nasce com a ideia de que a cegonha trouxe ela mesmo. Então, quer dizer, os pais têm que buscar ferramentas para dentro da faixa etária de cada criança trazer respostas. Esse é o ideal. Respeitando, porque você não vai dar a explicação correta para uma criança de 3 anos, mas você pode falar a verdade sem contar alguns detalhes, né, doutor? O casos, por exemplo, de... bom, as crianças são muito curiosas. As crianças foram entrar na internet é terra de ninguém. Tem coisas muito boas na internet, tem coisas que também de qualidade duvidosa. As crianças foram atrás de saber sobre a questão da reprodução humana, entendeu? E aí me questionaram sobre isso. Falou, acho que a melhor forma é você explicar como se ensina. Dá para ensinar isso. Eu acho que quase todos os pais têm dificuldade nesse momento, né, doutor? Na hora dessa pergunta. Então, a ideia é não ensinar a pornografia, porque é ruim, uma coisa negativa. Você pode ensinar a parte anatômica. O menino é desse jeito, a menina é desse jeito. A união dos dois é que vai ajudar na formação de um bebê. E aí eu percebo, doutor, pensando nos meus sobrinhos, os priminhos que a gente tem na família, como as crianças têm dúvidas sobre gênero, sobre a sexualidade de um modo geral. Quando são, de repente, um menininho e uma menininha, que são irmãozinhos, eles começam a reparar na hora do banho. De repente, a mãe, para ser prática, pega um menininho de 2, pega a menininha de 3, coloca os dois para tomarem banho juntos. E eles começam a perceber que a questão anatômica, a questão fisiológica é diferente, né? É visível. E os pais têm que saber o que responder nessa hora, né? O menino é desse jeito porque ele tem uma importância, a menina tem esse formato porque ela vai abrigar o bebezinho lá na barriga. Então, dependendo da idade, você... E os pais sabem que tem artifícios para acessar a cabeça da criança. O problema é que muitas vezes, por conta da correria, por conta da vida agitada, que a gente compreende também, às vezes acaba respondendo qualquer coisa. Quando responde... Doutora, às vezes o cérebro do adulto não está preparado para a pergunta que a criança faz. Outro dia, eu não vou falar o quê, mas uma sobrinha nossa fez uma pergunta para o meu marido. Ele ficou olhando assim uns 5 segundos para responder, para saber o que deveria responder, porque às vezes as perguntas vêm num momento que a gente não imagina. Tem que ter uma saída, né, doutor? Tem uma coisa que o cérebro da criança ainda não tem censura. Por isso... Não tem certo ou errado para eles, então, né? a criança... mas a criança... Eu me lembro de uma situação que a filha de uma senhora que trabalhava na minha casa, a senhora pediu para ela, fala para a pessoa que está me chamando no portão que eu não estou. E aí ela foi lá no portão e disse, minha mãe mandou dizer para você que não está. É lógico, para ela... Ela não ensinaram para ela como deveria ser. Ela repetiu direitinho o que mandou. Então, ela não tem a noção de mentira. Para ela é tudo verdade. Diz que criança só fala a verdade. E é verdade. Criança só fala a verdade porque ela ainda não conheceu a mentira. Até aprender a mentira, doutor, Por isso é importante sempre falar a verdade para a criança. Doutor, outra coisa que a gente percebe é que há a impressão de que algumas crianças são mais adultas do que outras, ou seja, fazem perguntas na mesma faixa etária. Então, sempre tem algumas crianças que se destacam mais, fazem perguntas mais difíceis, mais elaboradas e até mais avançadas do que aquilo que a gente imaginava para a faixa etária. Tem um pouco a ver com o ambiente no qual ela foi criada, se foi criado perto de adultos, participando das conversas, ou tem desenvolvimentos cerebrais completamente diferentes? Tem essa questão social, sim. Então, a criança tende a ser mais adulta do que as outras. Mas uma coisa que eu percebo e que eu já vi em alguns estudos, que o desenvolvimento, principalmente de meninas, é mais acentuado. A menina está um pouquinho mais na frente do menino no desenvolvimento cognitivo. Então, as meninas, elas parecem que são mais maduras e as perguntas que as meninas fazem normalmente são perguntas mais próximas do raciocínio adulto. O menino já é mais lento. Isso, olha que engraçado, o menino tem... E assim a gente cresce, né? Sendo um pouquinho mais avançada que os homens. É científico, vai, doutor? É verdade, olha só, as meninas preferem namorar com meninos mais velhos porque o nível cognitivo é o mesmo. Então, a menina de 14 se interessa por meninos de 16 ou 17 porque tem o mesmo nível cognitivo. Aceitem, meninos, é a realidade. Essa é a verdade. Eu fiz um trabalho na minha especialização em neurociência sobre o cérebro do homem e o cérebro da mulher. E é engraçado que o cérebro do homem é um pouco maior que o cérebro da mulher. É maior? É maior. Mas não é a ideia é que, no passado, sempre acreditou-se que o cérebro do homem era melhor porque é maior.
E aí, cada vez mais, a neurociência vem afirmando que o cérebro da mulher tem inúmeras vantagens em relação ao do homem. A gente já falou uma vez aqui sobre a memória. A memória da mulher é melhor que a do homem. Ó, não tenho nada para falar. Eu acho que deixa na voz do doutor, que soou tão bem, ficou tão bonito Soou, isso. não foi? Chegou uma pergunta pra gente aqui da Jéssica Rodrigues Lima. Ela diz: boa tarde, doutor. Minha mãe é falecida, meu pai se casou novamente e minha filha tem 3 anos e chama minha madrasta de vovó. Isso tá certo? Esses dias ela me perguntou se eu não tinha mãe, onde ela estava. O que fazer em uma situação dessas? Quanto a chamar de vó, eu acho também, doutor, que é uma questão da dinâmica familiar, Sim, né? sim. Agora, pensando na explicação, se isso não é dito para a criança, fica faltando? Porque, olha, ela perguntou se a mãe dela não tinha mãe, mas chama Isso a esposa aí. do vô de vó. Olha que engraçado, a criança ligando todas as peças. Com 3 anos, hein? De repente você fala, não, ela é sua avó sim, é a avó de verdade. E tem até a questão afetiva, a avó assume o papel mesmo de vó, mas vai ficar uma lacuna ali. Pô, você é minha avó. Mas você não é mãe da minha mãe? Você não é a mãe da minha mãe, e agora? De repente, isso vai gerar um conflito no cérebro da criança lá na frente. Pode gerar um trauma, doutor? De repente, pode acontecer. Então, o cérebro é uma máquina tão complexa, de repente, isso gera um trauma, sim, sabe? E aí pode refletir de inúmeras formas. Então, o ideal é conta a verdade, nem precisa contar com riquezas de detalhes, mas é importante que essa criança lá na frente, ela vai te fazer essa pergunta de novo, como ela já vai estar um pouquinho mais madura, você pode colocar um pouco mais de informações, mas você não omitiu a informação para a criança. Ela não vai ter uma grande surpresa quando ela descobrir que a sua madrasta, na verdade, não é a sua mãe. Perfeito. Então, tenta esclarecer. Algumas coisas que a gente usa, às vezes, é falar, ela também pode ser sua vovó do coração, não tem problema. Isso aí. Porque esse afeto também é importante para a criança, isso é né? importantíssimo. Então, a madrasta tem uma importância na família também. Doutor, outro tema que é recorrente é a questão da adoção, né? Eu percebo que existem crianças que são adotadas que crescem com isso de maneira natural, porque a família tratou isso de maneira natural. Assim como existem crianças que na sua fase adolescente ou adulto descobrem que eram adotados e criam um problemão com a família que né, a amou, a criou, enfim. O cérebro reage como com uma história que nunca foi contada, ela só descobre quando adulto? Mas sabe, isso é um trauma tremendo, porque você é filho do seu pai e da sua mãe. Na sua cabeça, você é adotado, mas você, no seu entendimento, você nasceu daquele pai e daquela mãe e você cresce com aquela ideia. Quando você descobre, isso daí, a sua casa literalmente cai. O cérebro pode dar uma pifada, O que se ouve é assim, a minha vida é uma tremenda mentira daqui para trás. Parece que tudo foi mentira, Você né? entendeu? Então é melhor falar a verdade desde quando for possível, diga o que aconteceu e dê o máximo de carinho para essa criança, que eu duvido que ela vai querer saber de outra família. Quando acontecem esses casos, normalmente o adolescente, que fica sabendo lá na adolescência, ele quer saber, já que a vida dele é uma mentira até ali, na cabeça dele, ele quer ir atrás da grande verdade. E aí gera um conflito muito grande na cabeça dessa criança, pode até ter traumas e ser necessário tratamento especializado. Doutor, muito obrigada por esse esclarecimento, eu sei que ajudou muita gente. Doutor, para a gente infelizmente caminhar para o fim do nosso bate-papo, a gente já até falou aqui em outro momento sobre memória e tudo mais, mas eu queria entender por que quando a gente é adulto, existem coisas da nossa infância que nós lembramos tão bem e coisas que a gente não se lembra. Tem uma explicação para isso? A maior parte das coisas são apagadas na adolescência. A parte do cérebro, a superfície, chama de córtex cerebral. Na mulher é mais denso que no homem, é onde raciocina, isso é verdade. Essa parte aqui... Peraí, só mais uma informação importante que eu quero deixar bem clara. Repete de novo, por favor, doutor. É mais denso na mulher, a parte eu tô demais do córtex cerebral. Parei. Tá? No adolescente, tanto no menino quanto na menina, isso fica mais fininho. Então, a parte onde armazena a memória permanente é na superfície do cérebro. Fica mais fino. Se fica mais fino, parte do que nós chamamos de sinapses, que é a comunicação entre os neurônios, se perdem na adolescência. Então, a adolescência é um período de transição entre a infância e a vida adulta e
parte dessas informações são jogadas fora. Então, peraí, mesmo que a gente tente lembrar, a gente não consegue. Algumas coisas são apagadas. O que fica mesmo é aquelas informações extremamente importantes e que estão relacionadas diretamente com a emoção. O que aconteceu, seja a parte positiva ou seja a negativa, o traumático ou aquela coisa fantástica que aconteceu. Tem algumas aqui, por exemplo, eu me lembro da primeira vez que meu pai me levou na praia. E quando eu me lembro do carro, eu me lembro do cheiro do carro, eu me lembro da temperatura. Impressionante, eu me lembro da primeira vez que eu fui no cinema com meu avô e com a minha avó, meu avô João e minha avó Ione. Eu me lembro que o que a gente foi assistir, eu me lembro de tudo, foi Jurassic Park. Tá, gente, eu tenho 31 anos, agora vocês podem fazer as contas. Eu me lembro da pipoca de caramelo que a minha mãe fez. Eu me lembro do cheiro da pipoca falando agora, impressionante, né? Porque o emocional está muito forte ligado a essa informação e aí ele fica armazenado não só aqui no córtex, mas tem outras áreas do cérebro que ele fica armazenado e aí você consegue acessar ela quando alguma coisa lhe chama a atenção. E tô grávida, até choro se me lembrar mais disso. Vou mudar de assunto, infelizmente eu tenho que encerrar. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada pelas orientações. É sempre um prazer estar aqui, estou à disposição. Vamos sempre tentar esclarecer as dúvidas das crianças, então, né, doutor? Sim. Quem quiser entrar em contato, tem o YouTube, o canal do doutor é dr.igorduarte, tem o Instagram, @dr.igorduarte e o Facebook, Dr. Igor Duarte. Volte sempre, uma ótima tarde, doutor. Muito obrigada. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu estou de volta e eu quero saber como a gente deve se comportar numa videoconferência com a Viviane Stefan, que é psicóloga clínica e coach de carreira. Não sai daí que eu volto já.